atividade é sobre figuras geométricas, né? Que é a geometria plana. Aí você vai observar aí. Observe o contorno feito com lápis em uma folha de papel de uma das faces de cada sólido geométrico. As figuras obtidas são denominadas figuras geométricas planas. Aqui, como você pode ver, né? O cubo, quadrado, pirâmide, triângulo. Aí você vai para a atividade. Número 1. Ligue os sólidos geométricos às figuras planas que podem ser encontradas em suas faces. Aí você vai ligar, né? Que como você pode ver, o quadrado aqui, ó, que pode ser ligado para a face dele. Aqui, ó, que pode ser aqui para o círculo. A pirâmide para cá. E aqui você vai ligar também para esse outro. Aqui na questão número 2, ela diz assim: as figuras planas também estão presentes nas placas de trânsito. Escreva o nome da figura geométrica que cada placa lembra. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aí aqui você pode observar essa primeira figura. O que que ela lembra? Ela lembra um quadrado, né? Se você for virar ela assim, ó, ela vai lembrar um quadrado. Essa segunda representa ela lembra, aliás, um triângulo, né? A terceira um círculo e a quarta um retângulo. Aí nós vamos aqui, ó. Classificação de algumas figuras planas. Observe as figuras e seus nomes: trapézio, paralelogramo, quadro e retângulo. Quadrado e retângulo, perdão. Aí você vai resolver a atividade aqui. Pinte as figuras abaixo de acordo com as cores das figuras acima, tá bom? Você vai pintar com essas cores aí. Veja os elementos das figuras planas compostas por linhas retas. Vértice, lado, vértice, lado. Agora desenhe no seu caderno as figuras geométricas com 4 lados. Circule as figuras que Pedro pode ter desenhado. Essas são as respostas, tá bom? Aí, a segunda questão tem as perguntas. Quantas vértices tem as figuras que você circulou? Você vai lá e vai marcar 4, tá bom? Faça um X nas figuras com 3 lados. Letra C. Qual o nome das figuras geométricas planas com 3 lados? Com 3 lados é o triângulo, né? Você pode desenhar e você vai perceber. Quantas vértices tem cada triângulo? Quantas vértices elas têm? 3, né? Como a gente viu lá no quadro acima, aquela questão onde fala sobre os elementos das figuras planas compostas, você pode ver o que é a vértice lá e você vai perceber quantas elas têm, tá bom? Aí você vai colocar lá na matéria de português, na página 62. Aí vamos ler juntos aqui. Uma entrevista consiste em uma conversa entre 2 ou mais pessoas, onde alguém pergunta e os outros respondem. Esse tipo de publicação tem o propósito de informar, seja a fim de formar uma opinião ou entreter o leitor ou espectador, tá? Que é aquele que está ouvindo. Quem é o entrevistador? Essa questão é da leitura da página 61, tá bom? Você vai responder: o clube de leitores, a Taba, que como você pode perceber lá, você vai ler no texto, né, da página 61 e vai estar bem aqui no início a resposta. E a questão número 2, quem são? Aqui é a questão número 2, né? Quem são as entrevistadas? Aí você vai olhar lá no textinho e vai colocar que são Júlia Martins e sua mãe, e Débora Martins. Marque um X nas informações verdadeiras. Júlia lê porque a mãe lhe disse que é importante. Você vai marcar essa? Não, né? Júlia lê porque acredita que na leitura é importante para o desenvolvimento de toda criança. Aí você vai marcar um X. O avô de Júlia sempre comprava livros e por isso as histórias sempre estiveram presentes na vida de Débora. Essa também você vai marcar. O horário que Júlia prefere para ler é à noite antes de dormir.
como você viu no texto, também é verdade. Débora é mãe e professora de Júlia. Isso é verdade? Tá lá no texto? Não marque. Ler para as crianças e ter livro disponível em casa são duas das maneiras de Débora citar que se... Ler para crianças e ter livros disponíveis em casa são duas das maneiras que Débora cita para despertar o interesse das crianças pela leitura. Esse também é verdade, você vai marcar. Com base na entrevista lida e nas características apresentadas, marque a alternativa correta. Você vai ver qual dessas 1, 2, 3, 4 aqui, dessas perguntas que estão, você vai ver, né? Qual delas é verdadeira. A verdadeira delas é: a entrevista foi objetiva, com poucas perguntas e respostas diretas. Aqui é a número 5. Reler a resposta de Débora a respeito de seu contato com livros na infância. Quando era criança, costumava ler e ouvir histórias. Os livros chegavam pelo meu pai, que comprava de vendedores que, naquela época, iam de casa em casa oferecer exemplares. Os exemplares, né? Agora responda. A palavra exemplares substitui que palavra? Ela substitui a palavra livros. Que outras palavras podem substituir termos exemplares? Circule-as. Prêmios, volumes, edições e qualidades. Você vai circular volumes e edições, tá bom? Agora aqui na página 63. Gênero do substantivo. A gente já aprendeu um pouquinho, né, sobre esse tema. E a gente vai ler um pouquinho aqui de novo. Os substantivos podem ser classificados como femininos ou masculinos. Antes de substantivo feminino, usamos a, as, uma e umas. Nós aprendemos no vídeo, né? Uma amiga, a menina. Antes do substantivo masculino, usamos o, os, um e uns. Os livros, um gigante. Complete o quadro, as formas feminina e masculina dos substantivos. Qual o feminino de princesa? Você vai colocar príncipe. Qual o feminino? Complete o quadro com as formas feminina e masculina dos substantivos. Qual o masculino de princesa? Você vai colocar príncipe. Qual o feminino de senador? Você vai colocar senadora. Qual o masculino de dama? Você vai colocar cavalheiro. Qual o feminino de bode? Você vai colocar cabra. A segunda questão é: marque um X na alternativa que apresenta apenas palavras femininas. Aí tem duas alternativas, né? Vamos ler. Tabela, cozinheira, rainha, autora, ladra, janela. Rádio, cabeça, unha, regime, bagunça e helicóptero. Então você vai perceber que a primeira alternativa é que só apresenta palavras femininas, né? Aí você vai marcar com um X. Terceira questão. Reescreva as frases passando-as para o masculino. Aí a frase é: a égua e a vaca corriam pelo pasto. Você vai colocar então assim: o cavalo e o boi corriam pelo pasto, que aí vai estar no masculino. Letra B. A tia do meu primo é a minha mãe. Aí no masculino, né, você vai colocar: o tio do meu primo é meu pai. E as outras questões são: a ginasta voltou para casa com o meu troféu, com o troféu. Você vai colocar: o ginasta voltou para casa com o troféu. A leoa é dócil e carinhosa. Você vai colocar: o leão é dócil e carinhoso. Agora passe as frases para o feminino. O presidente pronunciou-se pela televisão. Você vai colocar: a presidenta ou a presidente pronunciou-se pela televisão. Letra B. O poeta lançará seu quarto livro durante a feira. A poetisa lançará seu quarto livro durante a feira, tá? O feminino de o poeta é a poetisa. O senhor de quem falo é o meu avô, pai do meu tio João. E aí você vai colocar assim: a senhora de que falo é a minha avó, mãe da minha tia Joana. E a letra D, né, e última, o neném mal completou 1 ano e já sabe andar. A neném mal completou 1 ano e já sabe andar.
Aí você vai colocar lá na matéria de História, na página 259. Aí o textinho é assim, esse bem aqui, tá bom? Pra vocês verem. Os moradores do bairro. Em um bairro, as pessoas têm mais facilidade de fazer amizades e conhecer os vizinhos, que são as pessoas que moram em casas ou apartamentos ao lado ou nas proximidades da nossa residência. Você observa essa imagem, né, ilustrativa aqui e vamos responder as perguntas. Na ilustração, as pessoas parecem se conhecer. Por que você acha isso? Aí você vai colocar a sua resposta, né? Porque elas estão se cumprimentando ou acenando umas para as outras. A segunda, no seu bairro, como as pessoas agem quando se encontram nas ruas? Aí você vai colocar a sua resposta pessoal, tá? Como que as pessoas aí, como elas agem quando elas se encontram na rua. Você conhece seus vizinhos? Quem são eles? Resposta pessoal também, tá? Aí nós vamos lá para a matéria de Geografia, na página 310 e atividade da 311, tá? Vamos fazer a leitura dessa página aqui? Ela diz assim: elementos da paisagem, a água. Se pudéssemos olhar a Terra de cima, veríamos uma grande esfera azul. É porque as águas dos oceanos cobrem boa parte do planeta. Eles compõem cerca de 2/3 da Terra e os continentes ocupam o restante. A maior parte dessa quantidade de água é imprópria para o consumo. Do total de água do planeta, uma pequena quantidade é doce, a maior parte é formada por água salgada dos oceanos. A água doce está distribuída nos rios, nos lagos, nas lagoas e nos lençóis subterrâneos, e uma grande quantidade está congelada na Antártida e no Polo Norte. Aí nós vamos responder aqui a atividade, né? Complete. A maior parte da superfície da Terra é coberta por... Ela é coberta pelo quê? Ela é coberta por água. A maior parte da água da Terra está presente nos... Aí você vai colocar na sua resposta oceanos. Letra C. A outra parte da água da superfície do planeta é de água... Aí você vai colocar é de água doce. A água doce está distribuída nos... Aí você vai colocar onde que ela está distribuída. Nos rios, nos lagos, nas lagoas, nos lençóis subterrâneos e nas geleiras. A segunda questão. Marque com um X uma fonte de água utilizada para o consumo humano. Oceanos, geleiras e rios. Quais são eles? Você vai marcar rios. Tá bom? Até a próxima.